Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. A Rosália Silva aqui fez uma pergunta no canal, tá bom? Irmã, pode mandar a pergunta diretamente no meu WhatsApp. Para os novos inscritos aqui no canal, gratidão por vocês terem entrado e estar fazendo o estudo junto com a gente, tá bom? Eu sempre deixo aqui no final da descrição do vídeo o meu WhatsApp. Caso você tenha alguma pergunta sobre a mensagem, você pode mandar diretamente aqui no meu WhatsApp. Tá bom? E aí é mais fácil durante o dia eu estar respondendo pelo WhatsApp do que escrever aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Eu leio cada comentário. Gostei também do comentário do José Paulista de Souza, né? Muito engraçado. Gratidão também a todos vocês pelos comentários. Vamos lá, hoje a gente vai estudar aqui Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Só 5 versículos aqui, mas tem muito conteúdo para nós estudarmos aqui. Então vamos lá. Eu vou ler os 5 versículos rapidamente aqui, depois eu volto explicando, né? Diz assim, ó. O apóstolo Paulo disse: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho juntamente minha consciência no Espírito Santo. E tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por causa de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais são a adoção, a glória, os convênios, as leis, o culto sagrado e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, do qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Amém. Né? Aqui é como se Paulo estivesse fazendo uma oração. Ele está mandando essa carta aqui aos Coríntios e ele fala, né, essas 5 coisas aqui que parece inacreditável. Quando eu comecei a estudar aqui, eu falei, nossa, que grandes coisas aqui a gente tem para aprender. Então vamos voltar aqui, né? Versículo 1, explicando versículo por versículo aqui. Então o apóstolo Paulo diz aqui, né? Em Cristo não minto. Quando ele fala em Cristo, né? Digo a verdade, não minto, né? Ele está falando, olha, o que eu vou dizer agora, por que ele tá trazendo o que ele vai falar, uma seriedade, né? Algo bem solene. Tal é a grandeza das coisas que Paulo vai dizer aqui agora, que ele fala, olha, em Cristo digo a verdade, não minto. Ele está falando, Jesus Cristo, ele é a minha testemunha do que eu vou falar para vocês agora, é verdade, eu não minto, né? E acho que esse deveria ser o procedimento de todos os cristãos, né? Não mentir, né? Esse deveria ser um título nosso, né? Não mentir, né? Então o apóstolo Paulo fala aqui, que ele chama Cristo como testemunha e diz, não minto, né? Os crentes, eles não deveriam mentir, essa é a realidade. Aqui ele continua falando, né, no versículo 2. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Essa grande tristeza, né, contínua dor, é uma dor incessante, interrupta. É uma dor que ele está sentindo que não tem fim. Ele sente aquela dor, né? Alguns até dizem que essa dor que o apóstolo Paulo está citando aqui, que é uma dor incessante, que não para, sem interrupção, é o espinho na carne, na qual ele se refere, né? Ele se refere sobre o espinho na carne, deixa eu ver aqui, lá em Coríntios, bom, Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó, para que não me enaltecesse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear-me, para que eu não me enaltecesse. Né? Ele fala, o apóstolo Paulo, ele orou ao Senhor, né, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele escreve dizendo que ele orou ao Senhor 3 vezes, né, para que o Senhor retirasse dele esse espinho na carne, que doía tanto nele. Né? E na escritura não diz qual é esse esse espinho na carne de Paulo, não fala, né? Mas uma das possibilidades era essa, porque aqui Paulo, né, e aqui em Romanos capítulo 9, versículo 2, ele fala de uma dor incessante, uma dor que não para, uma dor interrupta, né? que não tem interrupção. E aí alguns acreditam que seria essa, né? Essa dor aqui contínua no coração dele. Que dor é essa, né? Que o apóstolo Paulo estava sentindo? O versículo 3 aqui, ele diz assim,
porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por causa de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, a dor incessante, sem interrupção, que Paulo ele está sentindo é por conta de seus parentes segundo a carne. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele era israelita, ele era da tribo de Benjamim. E algo que doía muito nele era porque seus irmãos, os compatriotas israelitas, eles não queriam ouvir o evangelho. Eles recusavam Jesus Cristo como seu salvador. Então isso doía muito nele, né? Sempre que Paulo ia para uma cidade pregar, qual que era a primeira coisa que ele fazia? Ele ia para a sinagoga onde tinham os judeus, né? Até que chegou um ponto, todas as vezes ele era expulso, né, da sinagoga. Até que chegou um ponto que ele falou, agora eu vou para os gentios, né? Vocês não querem ouvir. E os gentios ouviram a mensagem em massa, aceitaram, abraçaram, né, o evangelho em massa ali, enquanto os judeus estavam recusando, né? Foi poucos, né? Foram poucos judeus realmente que aceitaram Jesus Cristo ali como seu Salvador. E isso, Paulo ele fala que é como um espinho na carne dele, né? Que doía muito nele. E olha, esse versículo 3, ele diz isso, né? Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por causa de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, né? Que são os israelitas. Agora, aqui, é por isso que Paulo, nos versículos 1 e 2, ele fala, Cristo é testemunha, que eu falo a verdade. Ó, o que eu vou dizer para vocês agora é tão sério, né, que talvez vocês não acreditem. Então eu chamo Jesus Cristo como testemunha para vocês saberem que não minto, eu não estou mentindo. E logo em seguida ele fala que ele desejaria ser separado de Cristo pelos seus irmãos. No sentido de que, ó, se eu pudesse me colocar no lugar deles para não ser condenado, eles serem salvos e eu ser condenado, isso que significa? É como se Paulo tivesse assim, dito assim, eu vou no inferno no lugar deles, eu vou para o inferno no lugar deles e eles sejam salvos, né? Ele está colocando dessa maneira aqui no versículo 3. Aqui quando diz, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, no texto original fala que ele desejaria ser anátema, ou seja, a palavra anátema significa maldito, né? Cristo se fez maldito em nosso lugar, né? Ele pagou por todos os nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. E aqui Paulo ele fala, quem dera eu pudesse pagar pelos pecados deles, né? Ou seja, ser anátema, ser condenado. O Paulo está falando isso. Quem dera eu pudesse ser condenado e eles pudessem ser salvos, né? Então, olha só o amor que o apóstolo Paulo tem pelos seus compatriotas, né? Ele mesmo desejaria ir para o inferno, vamos colocar assim, para que os outros pudessem ser salvos. Então, é um amor, assim, incalculável, né? Que nós podemos... Quem tem esse amor? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo realmente ele foi anátema por nós. Ou seja, ele se fez maldito, né, pelos nossos pecados. Ele nunca cometeu pecado, mas ele se fez pelos nossos pecados. Eu peguei uma outra escritura semelhante aqui, de alguém que também desejou, né, não herdar o reino celestial se o povo não fosse com ele, né? Interessante isso. Porque é isso que Paulo está falando, né? Do que adianta eu ir morar no reino celestial se as pessoas que eu amo não vão estar lá? Né? É isso aqui que Paulo está falando. Eu desejaria sair fora para que eles pudessem entrar no reino, né? É isso que é o sentimento de Paulo aqui. Bom, tem uma história parecida lá em Êxodo capítulo 32, quando Moisés ele vai até o Monte Sinai, ele demora lá 40 dias, né? Ele demora para descer. E aí o povo, achando que Moisés não ia voltar mais, pediu para Arão ali fazer bezerro de ouro, que levasse eles adiante. Eles queriam voltar para o Egito ali. Então eles fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando. Quando Moisés ele desce, né, com as tábuas de mandamento escrita pelo dedo de Deus, e também nessas placas tinha ali o convênio, né, o juramento e convênio do sacerdote. Quando ele chega e vê o povo adorando um bezerro de ouro, né, algo que foi feito pelas mãos deles ali, ele quebra essas placas, né? Ele quebra ali aqueles juramento e convênio, né? Depois o povo pecou grandemente, depois de tudo que Deus tinha feito por ele, pecou grandemente. Então, no outro dia,
Moisés ele vai até o Sinai novamente, até o Monte Sinai, interceder pelo povo. E olha só como que aconteceu aqui, ó, a partir de Êxodo capítulo 32, versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Ele está falando, eu vou ver se eu consigo remediar essa situação. O seu pecado de vocês é grande. Vocês adoraram um bezerro de ouro, trocando Deus, né, por um bezerro de ouro. Eu vou ver se eu consigo fazer uma expiação pelos vossos pecados, fazer algum tipo de sacrifício para que Deus perdoasse o pecado do povo. Versículo 31. E assim retornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa os seus pecados, senão risca-me, péssimo dos livros que escreveste. Né? Então, olha só, o próprio Moisés chegou até o Senhor e falou: Senhor, perdoa esse povo, eles pecaram um grande pecado, sim, mas perdoa eles ou risca-me do livro que escrevestes. Que livro é esse, né? Nós temos uma referência ao livro de Apocalipse, que é o livro da vida, né, que é escrito o nome das pessoas que são salvas, mas acredito que aqui Moisés está falando de um outro livro, que fala das ordenanças que nós fazemos, que é criado um registro tanto na terra como no céu. Então, esses registros marcam os nomes das pessoas que fizeram convênio com o Senhor para entrar no reino celestial. Então, aqui Moisés falou: perdoa esse povo ou risca o meu nome, né, desse livro, né, que o Senhor fizeste. Olha só, né, como Moisés amava o povo, né? Ele falou: Senhor, perdoa esse povo, foi um grande pecado, mas perdoa. Né? O versículo 33, o Senhor fala que não é possível, tanto no caso de Paulo, né, se tornar maldito no lugar de outra pessoa não dá, e também no lugar de Moisés também, risca o meu nome daí, Senhor, ou salva esse povo, ou perdoa esse povo, também não é possível, né? Olha o que o Senhor disse para Moisés lá em Êxodo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, esse riscarei eu do meu livro. Então é quem pecar, não tem como você salvar outra pessoa, coisa assim. Todos nós precisamos nos arrepender. O Senhor, ele perdoa, ele está pronto a nos perdoar, desde que nós nos arrependamos e nos voltemos para ele. Tá bom? Não é preciso outra pessoa vir e morrer em nosso lugar. Por quê? Porque Cristo já fez isso, ele já pagou pelos nossos pecados. O que nós precisamos fazer é nos arrepender e voltar a ele. Tem uma citação aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente aqui. Porque justamente com o versículo que Paulo falou aqui, né, eu me faço maldito no lugar deles, eu vou para o inferno no lugar desse povo, perdoa eles, se for para que eles sejam salvos, que eu seja condenado no lugar deles, ou como Moisés, risca o meu nome do livro que escreveste. Né? Tem uma citação, né, de uma conferência aqui que eu queria compartilhar com vocês a respeito disso, né, sobre esse momento sublime, né? Bom, na conferência de abril de 2020, aqui o Elder Jeffrey R. Hollard, do Coro dos 12 Apóstolos, ele com o título aqui do discurso dele diz assim: um perfeito esplendor de esperança. Olha só o comentário dele, que grandioso, né? Ele diz assim: sei que na casa de nosso Pai há muitas moradas, mas pessoalmente falando, se eu fosse um dos afortunados a herdar uma delas, para mim ela não passaria de um deteriorado barraco, se Pet e nossos filhos não estivessem comigo para desfrutar desta herança. E para nossos antepassados, e alguns dos quais viveram e morreram na antiguidade sem sequer ouvir o nome de Jesus Cristo. Então olha, né, o Jeffrey Hollard, né, ele pega e fala que por mais que ele esteja no reino celestial, se ele não estivesse com a esposa dele, a Pet, com seus filhos, para ele, o melhor lugar que pudesse existir, ainda assim, não passaria de um barraco deteriorado, né? Então ele fala não só deles, mas também dos antepassados, ao qual nós podemos fazer trabalhos genealógicos, e também ele fala de outras pessoas que não ouviram o nome ainda falar sobre Jesus Cristo, né? Então eu consegui enxergar aqui no Jeffrey Hollard o mesmo amor que Moisés tem, que Paulo tem
o amor que Cristo teve por nós, né? Que teve e tem por nós, que ele deu a sua vida por nós. Vamos continuar aqui que já está grande a mensagem, né? Bom, versículo 4. Vamos lá para o versículo 4 aqui, né? Versículo 4 e 5, né? O apóstolo Paulo, ele vai falando aqui, que é os últimos 2 versículos para nós lermos, ele vai falando aqui de listas de como Deus abençoou, né, Israel, tá bom? Das coisas que ele fez por Israel aqui, ó. Ele diz assim, que são israelitas, dos quais são a adoção. A adoção é um filho sendo adotado, ou seja, de todas as nações do mundo. Tinha os egípcios, tinha os assírios, tinha a grande Babilônia, países muito grandes, e Deus adotou quem? Israel. Aliás, Israel ele formou desde pequeno, né? Ele chamou um homem, Abraão, de Abraão veio Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né? E ali ele foi formando uma grande nação para ele, mas ele poderia ter escolhido uma nação forte já, não, ele pegou desde pequeno ali, vamos dizer, como se fosse um bebê, e criando o próprio povo dele ali. Então, ele fala aqui que são israelitas, dos quais são a adoção. De todos os povos, Deus escolheu, adotou este povo como seu povo, né, do convênio ali. Ele diz, a glória e os convênios. A glória, né, de todas as nações da terra, Deus revelou a sua glória aos israelitas. Né? Na Shekinah, no Velho Testamento, aquela nuvem, o poder, a glória de Deus, ele se manifestou aos israelitas, né? Ele não tinha se manifestado aos egípcios, aos assírios, né? Aos edomitas, a vários povos ele não havia se manifestado, mas ao seu povo escolhido ele mostrou a sua glória. E ele diz os convênios, né? Então o povo poderia fazer convênio com o Senhor. Tinha vários povos, mas foi com este povo que ele fez convênio. Deu a lei, o culto sagrado, né? A maneira de cultuar. Ele revelou, os outros povos não tinham a maneira de cultuar, tá bom? Eles adoravam aí os deuses Afã, Baal, Dagon, vários outros deuses, o sol, a lua, as estrelas, ídolos de ouro, prata, de barro, de madeira. Eles adoravam tudo isso, mas a nação de Israel, Deus se revelou a eles, né? E mostrou como deveria ser o culto que eles deveriam adorar. Aliás, ele mostra como ele deveria ser cultuado e não era por meio de imagens, né? Ele deu os 10 mandamentos, como está escrito aqui, eles receberam a lei por escrita. E a lei dizia, não terás outros deuses diante de mim. Então ele recebeu aqui a maneira sagrada de cultuar, o culto, né, sagrado, as promessas, né? Dos quais são os pais, né, os patriarcas, do qual eu citei aqui, Abraão, Isaac e Jacó, dos quais é Cristo segundo a carne, ou seja, de todas as nações da terra. Jesus Cristo poderia nascer em qualquer uma das nações, mas foi nascer justamente na nação de Israel, né? Uma nação que estava sendo subjugada pelos romanos, né? Por que não nasceu entre os romanos, então, né? Mas não, o Cristo veio segundo a carne nessa nação de Israel. Tá bom? E outra coisa aqui que ele fala para finalizar, após falar sobre a parte humana de Jesus, que ele nasceu da parte da linhagem de Israel, e ele pega e fala no versículo 5, né? Dos quais Cristo é segundo a carne, o qual Deus sobre todos, bendito eterno. Ou seja, depois ele falar que Cristo nasceu segundo a carne, também ele fala da divindade de Jesus Cristo. Esse é um versículo muito evidente que Jesus Cristo ele é Deus, né? Que ele é um Deus. Olha aqui, né? Ele fala aqui, ó, versículo 5, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Então, o próprio Cristo, segundo a carne, que nasceu na nação de Israel, o próprio Cristo que nasceu segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, eternamente. Então, o próprio Jesus Cristo, ele é Deus, né? Então, ele enfatiza isso aqui no versículo, né? Então, aqui, né, qual que é, depois de todas essas bênçãos que veio, né, aos israelitas, qual que seria aqui o resultado, né? O resultado seria, então, eles aceitarem Jesus, né? Não houve uma rejeição, né? Rejeitaram o próprio Messias, né? Ou seja, foi muita ingratidão. Eles receberam todas essas promessas, todas essas leis, convênio, culto sagrado, foi por meio deles, né, que
que veio Jesus Cristo, o Messias, e mesmo assim, né, eles recusaram. Mas isso não é novidade, né? A gente vê que assim foi com os antepassados dele, recusaram Moisés, o povo era rebelde mesmo, né? Prenderam Jeremias, mataram Isaías. Então o povo era rebelde mesmo. Não é de se esperar que eles fariam diferente quando o Messias veio também, tá bom? Então, finalizando a mensagem aqui, né? Porque já ficou grande aqui, só falando de algumas aplicações aqui, né? Às vezes a gente olhando esse versículo, a gente fala, nossa, Paulo ele foi bem humano aqui, né? Ele chorou, sofreu pelo povo também. Às vezes a gente se esquece que esses atributos de amor, de se comover, eles são divinos, né? Então eu não digo que Paulo foi humano, ele foi divino, né? Muitas vezes quando a gente vê Jesus Cristo se compadecendo dos outros, olha ele mostrando o seu lado humano. A gente não tem muito amor no coração não, na verdade são atributos divinos, né? De Deus, tá bom? Então a gente tem que olhar mais para isso mesmo, né? São atributos divinos. Segundo a lei, né, era olho por olho, dente por dente, mas Paulo ele não falava dessa maneira, né? Inclusive compartilhar aqui um versículo com vocês rapidamente, Romanos capítulo 12, versículo 20. Olha como Paulo ensina que nós devíamos tratar os nossos semelhantes, né? Ele diz assim, porque se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Interessante, se o seu inimigo, aquela pessoa que não gosta de você, estiver com fome, ao invés de você pegar e falar, aí ó, tá vendo, agora eu vou ficar vendo ele sofrer, não, você tem que dar comida para ele. Se ele tiver com sede, não é uma oportunidade de você retalhar o que ele já fez com você, é uma oportunidade de você matar a sede dele, né? É isso que Paulo está fazendo. E aí, esse versículo aqui, eu acho que às vezes ele é mal interpretado. Ou podemos interpretar de duas maneiras. Quando ele diz aqui, fazendo isso, ou seja, ajudando, justamente a pessoa não esperava que você fosse ajudar, porque ela sempre te maltratou, fez alguma coisa de ruim contra você. Mas você vai lá e oferece a comida, você dá a água ali. Então ela não esperava isso. O que que acontece? O versículo diz, fazendo isso, ou seja, agindo dessa maneira com essa pessoa, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então uma das interpretações seria, a pessoa vai ser condenada, né? Porque é um testemunho de que você não tinha nada contra ela ou coisa assim. Mas se nós formos levar em consideração Isaías capítulo 6, versículo 6, que fala da brasa viva que veio até tirada do altar de Deus com uma tenaz e veio e tocou a boca de Isaías e ele ficou purificado, aquela brasa viva tinha símbolo de Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, o poder purificador que o Espírito Santo transforma a vida das pessoas. Então, quando você dá um copo de água fria, né, para a pessoa, ou um alimento para aquela pessoa que te fazia mal, essa interpretação também é boa, ó, dizendo assim, ó, fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, a brasa de fogo talvez possa ser que o Espírito Santo toque na mente da pessoa, fazendo ela, nossa, eu tratava essa pessoa desse jeito e agora ela está me tratando dessa maneira, né? Eu realmente tenho que me arrepender. Quem sabe o Espírito, que realmente tem um dos títulos do Espírito Santo é esse, né? Brasa viva, brasa de fogo. Então, o Espírito Santo ele tem esse poder purificador, ele pode tocar o coração da pessoa e fazer com que a pessoa se regenere e volte para o Senhor, tá bom? Eu vou deixar aqui no final da descrição, tá bom? Tem muitas coisas que eu não falei por conta do tempo já aí, mas a descrição do vídeo tá incrível. Se você quiser ela por escrito, peça no meu WhatsApp, tá bom? Que eu mando para você aí todas as anotações da mensagem de hoje que eu fiz, tá bom? E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.